Abra comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 15. Efésios 6, 15. Deus abençoe todos os irmãos que estão nos visitando. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 15, o texto diz: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Amém? Se assente com a Bíblia aberta, por favor. Aos irmãos que não estão conosco todas as quintas-feiras deste mês, nós iniciamos uma série de mensagens sobre batalha espiritual. E dentro desta série de mensagens, nós estamos de maneira sistemática apresentando todas as armaduras que estão localizadas em Efésios capítulo de número 6. E na oportunidade da quinta-feira que se passou, nós falamos sobre a couraça da justiça. Dentro desta exposição, nós aprendemos a qualificação e a qualidade desta armadura de proteger todos os órgãos vitais, dentre os tais, o mais importante, que é o coração. Aprendemos também que a couraça, ela não defende ou protege apenas a vanguarda, como também a retaguarda, nos livrando de traições, seja em qual grau de relacionamento for. Aprendemos também, quinta-feira que se passou, a diferença de possessão e opressão. Aprendemos que o que tirou Adão e Eva do jardim não foi a possessão. Eles não ficaram possuídos, mas a opressão. O que tirou Davi do propósito não foi a possessão, foi a opressão. Ao olhar Batseba, cobiçá-la, tocá-la. Lembrando também de Sansão, um homem que Deus escolheu, mas ele caiu no laço da opressão, se envolvendo com quem não deveria, tocando aonde não deveria e perdendo o propósito a qual foi escolhido. Tudo por causa da opressão. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o calçado da preparação do Evangelho da Paz, mais conhecido como sandália. Precisamos entender que a sandália, ela tinha um valor importantíssimo no quesito soldado romano. Todo soldado romano, ele não poderia apenas estar com o cinto da verdade, com a couraça da justiça. Ele também deveria estar com a sandália da preparação do Evangelho, pois ela protegia todo o tornozelo do soldado. Era um tipo de bota, ela parecia semelhança de uma bota, segundo a cultura
muitos historiadores vão dizer que deveria ser dado de 7 a 8 voltas, para que a sandália ela pudesse estar firme sobre os pés do soldado, dando ao soldado pelo menos 2 coisas. Quantas coisas? Proteção e estabilidade. A sandália frouxa certamente faria o soldado escorregar, tropeçar e consequentemente cair, se tornando uma presa ou uma vítima fácil de ser capturada. Agora, observando para a sandália, precisamos entender que hoje, falando em tênis, dentro da nossa cultura, para muitos, tênis é apenas um acessório. Cada um escolhe uma cor, escolhe uma marca, escolhe um jeito, a qual lhe agrada para utilizar em seus pés. Só que se você conversar com um atleta e perguntar se para ele o tênis é apenas um acessório, ele vai dizer óbvio que não, pois o tênis ele é de grande valia para a atividade física que o atleta ele vai trabalhar diante da mesma. Agora precisamos entender que quando olhamos para o texto, o apóstolo Paulo ele encontra a necessidade de que todo cristão ele precisa estar calçado, pois calçado com a sandália da preparação do evangelho, você tem agilidade, estabilidade, a qual te permite ter a flexibilidade de não cair no laço do diabo em ambientes hostis. O grande problema de muita gente é usar cinto para guardar as armas, é usar couraça para proteger o coração, mas não usar sandália para caminhar no território, a qual muitas vezes é um território hostil, é um território, uma ambiência contraditória. Por isso, bem calçado, você está protegido contra toda a investida de Satanás. Quem está comigo diz amém. Quando entramos no versículo 15 do capítulo 6, Paulo está dizendo: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho. A palavra preparação é uma palavra grega, que é o mesmo que equipado. Então quando Paulo diz: tenham os pés calçados com a preparação, ele está dizendo equipado, porque não tem como falar de guerra ou entrar em guerra, seja ela física ou espiritual, se você não estiver bem equipado. Na guerra em que você milita, você precisa estar totalmente equipado, porque o teu adversário, ele sabe as ferramentas a qual ele vai utilizar para tocar em você. Por isso que bem equipado, o inimigo não consegue te tocar. Agora, todas as vezes dentro da cultura que observamos alguém descalço, a expressão estar descalço dentro da cultura bíblica é o mesmo em que ele estar envergonhado.
todos que se encontravam descalços, o primeiro sentido da pessoa estar descalça é que ela era envergonhada. Quem está comigo diz amém. Só que quando Paulo está dizendo, tenham os pés calçados, ele está dizendo, o tempo da vergonha tem que acabar. Eu quero falar sobre 3 verdades sobre estar descalços. A primeira verdade é que estar descalço é estar na vergonha. Ramon, como assim? Dentro do código de Hammurabi, que na verdade é um código que revelam as primeiras leis que regiam a Mesopotâmia antiga, está a lei do levirato. Dentro da lei do levirato, um casal deveria ter filhos. Se este casal não conseguisse ter filhos e o marido ele morresse, dentro da lei do levirato, o irmão do marido morto, ele deveria tomar a cunhada viúva e se casar com ela e coabitar com ela, para que pudesse suscitar a semente da geração. Amém? Irmãos, entenda, eu estou falando de um contexto cultural, tribal e histórico. Eu estou falando da história da época. Dentro desta lei, a viúva que não tinha filhos, para a descendência não acabar, não morrer na morte do marido, ela se casava com o irmão. E com o irmão, ela tinha filhos, para manter a linhagem e a descendência. Só que tem um porém, me pergunte qual. Tinha irmão que não queria cumprir a lei. Tinha irmão que se recusava a casar com a cunhada que perdeu o marido. É aí que entramos em Deuteronômio no telão, por favor. Deuteronômio no telão, capítulo 25, versículo 7. Deuteronômio 25, 7. O homem não quer se casar, olha o texto. Porém o homem, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ele irá ao portão da cidade para falar com os anciões e dirá: meu cunhado, ela dirá, meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e dizer, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença de todos os anciãos, e lhes descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dirá a casa daquele homem o nome de casa do descalçado. Ou seja, quando o homem ele se recusava a casar com a cunhada dentro da lei do levirato, da cultura, a cunhada chegava nele diante de todos, tirava a sua sandália, cuspia diante da sua face e chamava a casa dele da casa do descalçado. Ou seja, era um tempo de vergonha.
Então, dentro da cultura, estar descalço é estar envergonhado. Quando Paulo diz, estejam calçados, Paulo está dizendo, não deixem a vergonha tomar conta da vossa casa. Quantas pessoas que não andam descalças, eu estou dizendo em um ambiente espiritual, quantas pessoas não estão envergonhadas, porque não se submetem a calçar o calçado da preparação do Evangelho. Só que, diante do texto, Paulo está dizendo, o tempo da vergonha acabou, coloque a sandália. E a primeira verdade diante desse texto que eu quero liberar para a tua vida, é que o tempo de vergonha é acabado na tua história. Agora precisamos entender que no lugar da vergonha, o que Deus tem com o calçado da preparação do Evangelho não é honra, é honra dobrada, porque no lugar da vergonha, o que Deus tem para a tua vida é dupla honra. Agora entenda. Segundo, estar descalço era se submeter a uma divindade. Dentro da cultura, estar descalço era se submeter à autoridade de uma divindade. Quando olhamos para as divindades do Egito e também dentro da mitologia, você vai ver que a maioria das divindades, elas deveriam ser adoradas pelo devoto estando descalço. Não tinha como um homem chegar diante da sua divindade sem primeiro tirar o sapato, porque quando ele tirava o sapato, a sandália, ele estava dizendo, eu me submeto a você, eu me submeto à tua autoridade. Só que quando olhamos para a história, você vai ver que tem um homem que ele aprendeu a cultura do Egito, ele aprendeu com o paganismo, ele cresceu em um ambiente egípcio, e dentro desse crescimento, você vai ver que ele aprendeu a adorar um Deus chamado Anubis. Quem é Anubis? Deus da morte. Esse Deus, adorado no Egito, aonde diante do mesmo, uma caixa de ouro, dentro da caixa, uma ossada, e todo devoto, diante de Anubis, tirava o sapato. Sabe quem adorava esse Deus? Moisés. Moisés aprendeu na cultura do Egito a adorar esse Deus, mas Ramon, ele é hebreu, a família hebreia adora o Deus de Israel, sim, só que quando ele foi enviado para o Egito, ele era um bebê, então não deu tempo dele aprender a cultura hebreia, a adorar ao Deus de Israel. O único Deus que ele aprendeu como Deus verdadeiro é Anubis. E ele estava acostumado, pastor Emanuel, a tirar o sapato diante de Anubis, a sandália diante de Anubis. Só que quando entramos em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 4, um Deus diferente vai aparecer para ele. E esse Deus que aparece para ele, glória a Deus, diz a ele: Moisés, Moisés. E ele respondeu:
Olha o texto. E Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos seus, porque o lugar em que você está é terra. Deus está dizendo: Moisés, até hoje você se submeteu à divindade da morte, mas hoje você vai se submeter à autoridade de vida. Ou seja, até o exato momento você aprendeu a adorar o Deus da morte, mas hoje eu me apresento a você como Deus da vida. Se submeta a mim. Só que agora Deus não muda. A ideia de Deus no Antigo Testamento é: se estar descalço é se submeter à autoridade de uma divindade, eu quero que quando você me adore, você tire o sapato, porque eu sou o Deus verdadeiro. A mim você tem que se submeter. Deixa eu te falar uma coisa: o problema não é tirar o sapato para Deus, o problema é tirar sapato para diabo. O problema é tirar sapato para demônio. Ramon, mas como assim tirar sapato? É se submeter aos manjares, é se submeter aos laços, às arapucas, aos prazeres que o diabo te proporciona. O que é tirar sandália? Submissão. Você tem tirado tua sandália para quem? Você tem se submetido a quem? A Deus? A diabo? Deus não muda. Glória a Deus. Quando Deus Ele vai levantar o sucessor de Moisés, a ordem de Deus é a mesma. Josué capítulo 5, versículo 14 no telão. Josué 5,14. E ele respondeu: não sou nenhuma coisa e nem outra, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? E o príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: se submeta a mim, se submeta à minha autoridade. Só que, irmãos, você percebeu que no Antigo Testamento Deus mandou Moisés tirar a sandália, sim ou não? Deus mandou o sucessor Josué tirar a sandália para suceder Moisés, sim ou não? Mas quando Deus olha para o seu povo, Deus diz: para o meu povo eu não vou mandar tirar a sandália. Por quê? Porque a sandália, além de representar vergonha para quem estava descalço, além de representar submissão a uma divindade, estar descalço também representava escravidão. Estar descalço no Antigo Testamento, em todas as representações, uma delas é viver escravo. Ramon, tem paz? Eu tenho. A Bíblia diz que o povo ficou por 430 anos sofrendo, oprimidos, escravos, além do mais, descalços. Mas teve um dia que Deus decidiu libertar o seu povo. Porque quando Deus quer libertar, irmãos, a primeira coisa que Ele faz é devolver sandália que alguém te tomou. Quantas pessoas aqui dentro não estão com um belo sapato, com um belo tênis, com uma bela sapatilha, mas espiritualmente estão escravas, descalças? Só que olha o texto:
Êxodo capítulo 12, versículo 10. Êxodo 12, 10. Quando Deus vai libertar o povo, a ordem é: não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para com e cajado, comam depressa. Oh, glória! É a Páscoa do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou libertando vocês, mas não tem como caminhar para a libertação descalço. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você calça o sapato da preparação do Evangelho da Paz, você está dizendo: eu estou livre de todo cativeiro, minha casa está livre de todo cativeiro. Eu estou liberando a palavra. Deus está dizendo: com a sandália no pé, eu te livro da enfermidade. Com a sandália no pé, eu te livro da calúnia. Com a sandália no pé, eu te dou livramento em todas as áreas da tua vida. Coloque a sandália. Glória a Deus. Agora precisamos entender, aleluia, que quando Deus coloca o calçado do Evangelho em você, duas coisas acontecem. Quantas coisas? A primeira, perdão. Quando Ele coloca a sandália nos teus pés, a primeira coisa que acontece na tua vida é você encontrar o perdão de Deus. Aleluia, aleluia. A segunda coisa, justificação. Qual a diferença do perdão e da justificação? Pois bem, o perdão é subtrair coisas sujas. O perdão é quando Ele tira a roupa suja, quando Ele tira o que é impuro, o que é imundo, o que é inadequado. E justificação é quando Ele coloca uma roupa nova. Sandália fala de duas coisas: perdão e justificação. Agora olha o texto, aleluia. Isso aqui mexe comigo. Se na antiga aliança Deus mandou Moisés e Josué tirar sandália, na nova aliança Jesus veio para colocar sandália nos homens. Se no Antigo Testamento o trabalhar de Deus era tirar, no Novo Testamento o trabalhar de Deus não, vamos lá. O trabalhar de Deus oh, glória a Deus. Na nova aliança, Jesus veio para manifestar o Pai. E o Pai veio para colocar sandália no pé de quem é filho. Tem Bíblia? Tenho. Glória a Deus. A Bíblia diz que tinham dois irmãos, o mais velho e o mais novo. O mais novo pede a sua parte da herança para o pai e vai embora. Indo embora, ele gasta tudo de maneira absoluta. Tudo ele torra, perdido em um mundo de axiologias e convicções furadas. Ele abandonou o pai, ele abandonou a casa do pai. Glória a Deus. Mas olha Lucas capítulo 15, versículo 20 no telão. Lucas capítulo 15, versículo 20. E arrumando-se, ele voltou para a casa do pai. E o pai vinha ter com ele de longe, compadecido dele, correndo, o abraçou. E fez o quê? Dentro da cultura, um senhor jamais poderia correr, porque era motivo de vergonha
um fazendeiro correr atrás de algum filho dentro da cultura. Você percebeu que o pai, o texto diz, que quando ele viu o filho voltando, ele corre. O filho se tornou uma vergonha, mas o pai decidiu ser envergonhado para perdoar e justificar o filho. Se perdão é tirar roupa suja, justificação é colocar uma roupa nova. Sim ou não? Olha o próximo versículo. E o filho disse: pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias. Sandália fala de perdão. O pai está dizendo: a sandália estava te esperando há muito tempo, mas a vontade e a predisposição de chegar até a sandália não é do pai, é do filho. É o filho que volta. Você percebeu o que? A ovelha, o pastor vai atrás, o filho, o pai não vai atrás, porque a ovelha não sabe o caminho de volta, mas o filho que foi, ele sabe como voltar. Agora olha isso aqui, gente. Aleluia, aleluia. O que Deus está dizendo é: com sandália no pé, você encontra um tempo de perdão e justificação sobre a tua vida. Nessa noite, eu não sei o que você cometeu, eu não sei o que você fez, eu não sei o que fez desagradar o seu pai, mas uma coisa eu sei: é tempo de perdão. Tem sandália aqui para a tua vida. Ele não veio te apontar, pelo contrário, ele veio colocar nos teus pés a sandália da preparação do evangelho da paz. Agora vem cá, sandália também, ela representa continuidade. Ela representa o quê? A ordem do Senhor é a todos: ide por todo. Essa ordem ele deu a Pedro, sim ou não? Sim. O ide é para todos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só que quando Herodes Agripa, ele prendeu a Pedro, uma das armaduras que Herodes tirou do soldado Pedro foi a sandália. Pedro estava preso, ele estava sem cinto. Lembra do cinto da verdade? Ele estava sem capa, que representa a couraça, proteção, e ele estava sem sandália, porque o inimigo que prendeu a Pedro, ele roubou a sandália, ele roubou a couraça e ele roubou o cinto. Mas por causa de uma igreja que entrou em guerra, um anjo desceu na prisão. Não, pega isso aqui. Pedro foi preso, e sandália representa a continuidade. Ou seja, o inimigo, quando prendeu a Pedro, ele estava dizendo: eu estou colocando um ponto final na tua chamada, eu estou colocando um ponto final na tua história, eu estou colocando um ponto final na tua vida. Só que tem um porém: por causa da igreja que orava, o anjo desceu, e não desceu de mão vazia. Ele desceu com sandália na mão, com cinto na mão,
com capa na mão, para restituir tudo que foi roubado. Coloca no telão para mim, Atos capítulo 12, versículo 8, para terminar. Atos 12, 8. E o anjo continuou. Coloque calcias. Espera aí, gente. Nós estamos falando de uma cultura onde as ruas, elas tinham desníveis, pedregulhos. Não eram ruas bem niveladas, belas, pavimentadas. Não. Eram ruas que machucavam os pés. Mas alguém prendeu a Pedro e arrancou a sandália dele. Sem sandália, caminhando nas ruas de Israel, algo vai acontecer com você. Me pergunte o quê? Os teus pés vão ser feridos. Os teus pés vão sangrar. E quantas pessoas aqui dentro não estão sangrando nas outras, porque o diabo arrancou tua sandália? Já ouviu o ditado? Pessoas feridas ferem. É por isso que o anjo não poderia tirar Pedro, pastora Carol, da prisão sem antes colocar a sandália. Porque se ele sai da prisão descalço, ele feriria os seus pés. E ferido, ele não conseguiria ganhar almas. Ferido, ele iria sangrar na alma que ele deveria ganhar. Mas o anjo disse: o que eu tenho para você é muito grande. Então faz o seguinte: coloca a sandália. Coloca a sandália. Ou seja, na mesma área que o inimigo colocou um ponto final, Deus estava dando continuidade. Sandália no pé é continuidade da família. Sandália no pé é continuidade da história. Sandália no pé é continuidade de sonho. Sandália no pé é continuidade de projeto. Talvez você entrou aqui com o ponto final do diabo, mas o Senhor está dizendo: eu trouxe esta noite a sandália da preparação do evangelho da paz. Ramon, não entendi. A palavra evangelho é boas novas. Ou seja, ele está dizendo: a sandália que eu trouxe é sandália de boas novas para a tua casa, para a tua vida, para a tua história, para os teus sonhos e para os teus projetos. Coloque a sandália. Você percebeu que não tinha como Pedro sair da prisão sem colocar todo o equipamento? O cinto é o cinto da verdade. A capa é a couraça da justiça. E a sandália é a sandália da preparação do evangelho da paz. Eu posso liberar uma palavra? Quem no meio da tua parentela está sem sandália? Nós vamos levantar um clamor aqui. E enquanto nós orarmos aqui, um anjo vai descer lá para restituir tudo que o diabo roubou. O diabo não vai apagar o que Deus tem na tua vida. Eu estou liberando. O diabo não vai apagar o legado que o Senhor deixou para você. Ô Pedro, se ele colocou sandália no teu pé, o diabo não vai tirar do teu pé. Se ele colocou cinto em você, o diabo não vai roubar o cinto. Mas Ramon já roubou, fica tranquilo, porque Deus vai encontrar e vai te devolver. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Eu estou pregando para pessoas envergonhadas, pessoas que se tornaram motivo de vergonha. Eu estou pregando para pessoas que são escravas. Você é escrava do quê?
Você é escravo do quê? O que te escraviza? O que te prende? O que impede você de deslanchar? O que te impede de mergulhar nas águas do Espírito? O que impede a tua família de dar certo? O que tem bloqueado, neutralizado o que Deus tem na tua vida? O Senhor está dizendo: a vergonha acaba, a escravidão acaba e a restituição chega. A vergonha acaba, a escravidão acaba e a dupla honra chega. Feche os seus olhos e fale para o Senhor: Senhor, eu preciso da sandália, da preparação do Evangelho da paz. Eu preciso da sandália. Fale para o Senhor: eu preciso do perdão. Eu preciso ser perdoado, perdoada. Vai se colocando sobre os pés. Eu preciso fazer isso. Vai se colocando sobre os pés. Eu preciso fazer isso. Ouça isso. Hoje a palavra é de caráter instrutivo.